Olá, seja bem-vindo ao nosso podcast. Eu sou Rosane, diretora aqui da Escola Fortec, e hoje a nossa convidada é... Marcela Santana, psicopedagoga do Colégio Fortec. Nós decidimos instituir esse programa de podcast porque achamos importante que a gente tenha esse momento de troca onde as informações, o conhecimento e até as reflexões possam ser compartilhadas entre escola e família, visando o bem maior que são as nossas crianças e adolescentes. O nosso tema nesse primeiro podcast é limites e autoridade. Qual o papel dos pais e qual o papel da escola? Hoje em dia, com essa modernidade, com todas essas mudanças rápidas que acontecem na sociedade, sejam elas tecnológicas, a nível de ciência, a nível de conhecimento, informações rápidas, tudo é muito acelerado. E com isso, a educação reflete exatamente essa questão da aceleração. E nesse processo todo, muitas vezes nós esquecemos do quê? Do principal, que é como nós estamos formando este ser que vai viver no mundo do amanhã com responsabilidades. E aí, com a tua experiência, com a tua vivência, né? Por que você acha que é tão importante a gente falar de limites e autoridade na relação pais e filhos? Bom, primeiro, obrigada pelo convite. É um prazer poder estar falando sobre esse tema, não só como profissional da escola, mas sim como mãe dentro de uma sociedade onde essa questão de afeto e limite, eles estão se entrelaçando em alguns momentos de perdas por todo o contexto de uma pandemia, por tudo que está vindo, né, de um passado recente. Então, a necessidade de ter um limite em relação ao afeto e à firmeza, a necessidade de buscar um ambiente que traga essa realidade confortável de você dar exemplos e para que tenha esse respeito não só dentro de casa, quanto com as pessoas que vão conduzir também dentro da escola. Então, quando se aprende essa regra de uma forma afetiva, é encontrado dentro do ambiente familiar, normalmente flui mais tranquilamente dentro da escola, onde esse respeito e essas regras já são conduzidas dentro do lar e que automaticamente essa parceria escola e família flui com mais tranquilidade. Colocar limites com amor, exatamente, né? Então isso é muito importante. O que a gente sente, eu sinto, né, na nossa vivência de escola, é que assim, por tudo isso que a gente já falou, né, da forma que está a sociedade hoje, o mundo hoje, as cobranças e o imediatismo, o que eu sinto? Os pais, como tem que estar fora, estar trabalhando, uma série de responsabilidades, eles acabam, no tempo que eles têm com os filhos, eles acabam tentando compensar essa falta por todas essas outras situações, trazendo, sim, bastante afetividade, mas bastante liberdade, né? Porque eles não estão o tempo todo ali monitorando tudo aquilo que está acontecendo, né? E o não, ele cansa. O não, ele tem a necessidade de ter aquela manutenção. O não por quê? Quando? Qual foi o objetivo da solicitação do sim e para que esse sim? Mas eu, de contrapartida, eu preciso me ausentar e aí eu não consigo ter essa manutenção da firmeza com o afeto, né? Dizer aquele não, eu comento que é um não com qualidade. É aquele não que ele tem um começo, um meio e o desfecho junto com aquela criança ou aquele adolescente que está iniciando para uma vida adulta e que vai entender de uma forma mais leve e mais direta e objetiva junto com aquela pessoa que é a figura que verdadeiramente eu trago de casa e transfiro para o professor. E não importa se é o pai, se é a mãe ou se é quem cria, que tem que dar, passar a segurança, passar o certo e o errado, né? Mostrar através do seu exemplo e através de, como você falou, o não com manutenção e não simplesmente o não pelo não, para que as coisas realmente, para que ele entenda que existem regras, porque regras sociais existem desde que você levanta, você já está sofrendo a ação dessas regras. Então, se isso não existe, como que eu vou depois entrar num ambiente que tem regras e eu vou me adaptar nesse ambiente? Então, a gente sente na escola muita dificuldade com relação a isso. Porque a compreensão, né? Exatamente. A gente toma determinadas atitudes com algumas situações que acontecem na escola, achando que a gente vai ter apoio. E acontece que a família não nos dá apoio, porque ela vê sempre pelo lado da punição. Isso. E não pelo lado que pode trazer um
crescimento. Ela não entende esse processo da necessidade de que ele se adeque a essas regras, porque socialmente, quando ele estiver lá fora, ele vai ser cobrado disso. Então eles não conseguem, por exemplo, lidar com uma frustração, com alguma coisa que dê errado, com uma nota que não tiveram por uma determinada situação que fizeram. Então tudo isso traz para eles um sentimento de frustração que é acalentado pelos familiares, que não sabem mostrar que na vida vai ter sim frustração, que na vida a gente vai ter momentos difíceis e que eles têm que se preparar para isso. Então, ao invés de ensinar como eu te fortaleço para isso, eu acabo aceitando esse teu sentimento e vou contra todo o resto. E isso acaba gerando conflito, né? Sim. Até na própria cabeça dele. Como você acha que ele se sente no momento em que a escola fala uma coisa e a família fala outra coisa? É muita informação, ficam muitas pessoas no objetivo de trazer uma construção do indivíduo com regras, limites, afetividade, mas é muita informação colocada porque a escola tem uma linha a seguir, a família, por sua vez, sim, tem o respeito pela escola, mas muitas das vezes não entende as linhas que há necessidade de ter aquele cumprimento para que até o adolescente, a criança entenda que mesmo naquele momento negativo é uma construção para o aprender, e a perda e a nota que desceu não significa que eu não tenho as minhas habilidades e as minhas competências. Significa que é aquele momento e eu preciso refletir para poder buscar um caminho diferente. Isso é buscar estratégias. Há necessidade também de acontecer algumas coisas que saem um pouco fora do contexto, nada fora, né, do padrão, que não deve para ser conduzido, para que verdadeiramente aprenda de uma forma tranquila e melhor que seja na escola, né? E que tenha esse vínculo, essa parceria de escola com a família. Porque no momento que eles não estão em casa, eles estão aqui. É muito importante isso. E nós somos tão formadores no momento que eles estão aqui, quanto os pais no momento que eles estão lá, né? Então, eles têm que entender o exemplo, eles têm que entender por que as regras estão sendo colocadas, o que eles devem fazer, porque senão fica... muitas informações, exatamente. Eles não sabem que caminho seguir. Muitas vezes eu sinto os adolescentes, as crianças perdidas em determinadas situações, porque falta essa linha de quem eles mais respeitam, que é o colocar o limite no afeto, que é super importante, isso seria o ideal, né? É um trabalho que não é fácil, né? De formiguinha. Criança, exatamente. Não tem bula, né? Cada serzinho tem a sua essência e aí você vai trabalhar de acordo com um fala mais, outro fala menos, né? Um é mais... expansivo, outro não. Um é mais agitado, outro é mais tranquilo. Então, claro, que você tem que fazer de acordo com a realidade de cada um, né? Como você pode... Que dica você poderia dar para adequar melhor isso? Existem muitas diferenças, né? Mas uma linha onde pudesse ter um acerto maior, né? Nessa diferença que eles apresentam e que o pai tem que ter essa... Primeiro de tudo, claro que é muito complicado eu falar aqui que tem que ter um tempo integral. Seria o ideal, mas a gente sabe que a realidade não é essa. Então, daquele tempo dentro da semana que eu tenho com meu filho, eu buscar ter uma qualidade. Eu só tenho meia hora, 40 minutos. É o tempo que eu vou tentar, não só o adolescente, quanto o responsável, me libertar de algumas coisas que tiram a minha atenção. Porque como eu cobro algo que, às vezes, sem querer, pela correria do dia a dia, eu faço também. Então, como eu vou pedir uma atenção ou um foco em algo que é importante, uma lição, uma atividade, não só ligada à escola ou até um esporte, se eu verdadeiramente também não estou conectado com meu filho? Então, eu preciso, primeiro de tudo, eu estar verdadeiramente como estamos aqui, atentas, alertas, não ouvindo e escutando, porque tem a diferença do ouvir e o escutar. Para quê? Para que tenha essa retenção verdadeiramente do que está sendo falado. Então, não precisa ser um tempo enorme do dia, mas que tenha uma preparação para isso. E às vezes é uma mesa e uma cadeira, onde eu posso estar ali olhando no olho e falando como foi o seu dia na escola, o que aconteceu e na sua atividade. Está precisando de ajuda? E o início de tudo é verdadeiramente você estar presente, que é o que eu brinco com eles. Às vezes o corpo está presente, mas a alma está vagando, porque está em muitas outras informações. Para eu entender o que eu preciso verdadeiramente estar ali. Uma das coisas que a gente sempre reforça nas nossas reuniões com os professores é a questão de que eles são o exemplo dos alunos. Da mesma maneira os pais, né? Então eles vão retratar, espelhar aquilo que eles estão vendo ali. Então o professor ele tem que demonstrar essa questão do limite, tem que demonstrar a questão do afeto, tem que conhecer cada um, né? E as suas particularidades dentro do possível.
E se preocupar, estar alerta, como você falou, com tudo que fala, com tudo que faz, tem que existir essa preocupação, para que ele possa ir tendo como espelhos exemplos certos, né? Que vão ajudar na formação dele. E hoje a gente sente que o professor, ele está muito desvalorizado pelos próprios alunos. Não estou falando de parte financeira, eu estou falando enquanto figura do professor. E aí a gente se questiona, isso não é reflexo do que ele está recebendo, por exemplo, em casa? Será que ele não está lá vivenciando essa questão da desvalorização da figura do professor, que tem o papel de ensinar, de educar, de ser o exemplo, de formar, de dar um norte, dentro das regras da socialização, da convivência, que são o que norteia o ambiente escolar? Isso é uma situação que já vem se falando, independente desse momento agora, que os professores, em muitas reuniões, né, a gente às vezes não encontra o público que mais gostaríamos de encontrar nesse momento. É um momento que a gente conhece os pais, conhece a história, tem um pouco mais de tempo para entender certos contextos. Na minha área específica, onde tem algumas situações que tem a necessidade de estratégias, porque, como eu sempre coloco, aqui não é uma sentença, é uma condição, e essa condição será adaptada da melhor maneira possível, mas isso não existe se não tiver essa parceria, esse caminho junto com essa família, para que alguns pontos sejam colocados e que a partir desses vão ter erros e acertos juntos, numa única conexão. Então, as reuniões são importantes, individuais, sim, são, mas essa presença valida aquela figura em casa. Hoje eu fui na reunião e eu conheci o professor X. Olha, aquele professor assim, assim, assim. Então eu vou ter também essa validação em casa quanto profissional para o meu filho. E não tem outro caminho, né? Senão você forma conceitos vagos, e aí você trabalha em cima de conceitos suposições, vagos. Exatamente. Né? Exatamente. Como que pais e escolas podem se ajudar mutuamente nesse processo, para a gente poder pensar e refletir de que forma a gente pode atingir melhor esse objetivo de ter o limite, a autoridade, com carinho, com afeto, e respeitar as consequências de acordo com alguns atos ou situações que possam presenciar, para que ele só possa ter um desfecho final e não ele esteja no embate, entendeu? Eu acho que não só dentro da escola, mas aqui na escola, eu acho que tudo parte de uma prevenção. Quando se tem uma prevenção, que é o antecipar, que é o que a gente fala aqui, não, em certos casos a gente antecipa para que seja algo mais tranquilo. E quando eu digo isso, eu digo desde a hora da matrícula. É naquela hora que eu preciso estar presente e ter essa questão de ter reuniões em grupo, ter momentos de sugestões que a escola traga também para a escola. A escola, claro, tem que trazer, faz parte do papel escolar, trazer estratégias. Mas para que tenha essa relação, a gente precisa conhecer esse público melhor, né? Porque nem sempre o que é sugerido é realmente o que é validado. E tudo vem da base da construção de vínculo. Tudo que a gente está falando aqui, tudo que a gente está conversando, muitas das vezes se perde ou vai só para o final, que já é quando já está num nível que a gente vê que está perdido, é porque talvez não houve um vínculo construído, né? E esse vínculo construído é muito importante. Esses dias falaram para mim assim, eu já vim 3 vezes aqui na escola falar com a senhora, eu esqueci de falar tal coisa. Eu falei, que bom, venha mais vezes, porque cada vez que essa família vem, são contextos diferentes e que é percebido a melhora e também os ajustes que são necessários. A melhor estratégia é estar juntos. Criar um vínculo mútuo. Exatamente. Né? E um vínculo baseado em respeito. Né? Eu acho que isso, o olhar no olho, se conhecer, ouvir, se conhecer e ter respeito, ele já é 80% do processo. Né? Então a gente tem que ter esse tempo para isso. A escola com os pais com os filhos e a escola, os professores com os alunos, né? Eu acho que aí a relação se torna mais saudável. Quando você coloca alguma coisa, seja necessário colocar um limite ou a autoridade, você é compreendido, porque você já deu a oportunidade de demonstrar o respeito, de criar esse vínculo, né? Então, acho que tem que ter o respeito dos pais com a escola, da escola com os pais e, da mesma maneira, refletindo. Isso vai ser natural. Quando se tem esse respeito, vai com tranquilidade, com mais facilidade, pelo menos. A gente sempre busca aqui deixar claro para os alunos quais são as regras, o que está previsto de
o que é possível, o que não é possível. E em casa isso também tem que ser claro e firme, né? Exatamente. É o que você falou no começo que a gente estava conversando. Não adianta eu falar um não sem sentido para eles. Tem que ter um sentido, tem que ter um porquê, eu tenho que explicar. Eles vão esbravejar, né? Eles vão ir contra, porque isso é natural deles. E aí eu tenho que ser firme, com afeto, para mostrar o porquê ou não, né? E aí fica tudo mais claro. Eu acho que esse processo, assim como a gente faz aqui na escola, da mesma maneira tem que ser feito lá. Muitas vezes não vai ser o que eles querem, mas o que é necessário para o crescimento deles. E dói o não para aquele ser que está na nossa frente, que é, né, um ser amado, dói. Mas assim, o não com a sequência das falas e encontrando um caminho, um afeto, porém dando função à fala. Porque o não, quando ele não tem função, não tem uma sequência dentro de uma frase, ele é solto, ele é vago. E ele dá margens a uma réplica. Exatamente. Entendeu?